Queridos, nós vamos iniciar nosso culto nesta manhã, nos colocando em oração. Aí mesmo onde você está na sua casa, feche seus olhos, incline sua cabeça e falemos com o Senhor nosso Deus. Santíssimo Pai, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nossa súplica, agora junto com outros irmãos, pedindo, Senhor, a Tua direção, a Tua misericórdia, para que este culto, Senhor, seja digno do Teu santo nome, ó Pai. Que o Teu povo reunido, Senhor, não tenha em mente outra coisa senão te servir, te adorar, Senhor, como é direito Teu. Assim, Senhor, te pedimos, sê propício a nós, para que, diante da Tua palavra, diante da verdade, Senhor, sejamos cordatos, sejamos submissos, ó Pai, e nos despojemos do nosso eu, do nosso orgulho, para sermos, ó Pai, tão somente servos. É a nossa súplica, no nome e no amor de Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós temos uma programação diferente. Nós teremos a nossa assembleia após o nosso culto aqui. Então, nós vamos neste momento, temos aquele período de cânticos, eu não esqueci hoje. Nós vamos cantar em louvor ao nosso Senhor e depois o nosso culto e depois o nosso culto administrativo. Bom dia a todos. Vamos iniciar cantando o hino 382, Vamos à Igreja. Esse hino nós vamos ter uma pequena mudança a partir de agora. Antes nós cantávamos somente uma vez o Vem, e agora nós vamos cantar 4 vezes o Vem. A mudança está na transparência também, então é só os irmãos acompanharem. Cantemos o hino 382. Todos rendemos louvor.
Deuteronômio, capítulo de número 22, versos de 1 a 12. Deuteronômio, capítulo de número 22, versos de 1 a 12. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho, ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar, você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga a culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Santíssimo Pai, mais uma vez te rogamos misericórdia, Senhor, para que não somente tenhamos clareza a respeito da Tua vontade na Tua palavra, Senhor, mas que nos dobremos em submissão à mesma. Eis a nossa súplica, mais uma vez, no nome de Teu Filho Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Podem se sentar, queridos. Irmãos, quando nós lemos esse texto, parece que esse texto está distante de nós. Parece que esse texto não tem nada a ver conosco, uma vez que são instruções aqui a respeito de animais, e eu creio que não faça parte da nossa realidade aqui, pelo menos esses animais que são mencionados aqui, boi, jumento, ovelha, creio que não tem nenhum criador desses animais aqui, tem? Ou estou enganado? Não. Então, são coisas que parecem que foram escritas ali só para Israel e para nós não tem sentido, parece que está realmente aqui ocupando um espaço que poderia ter sido utilizado para outra coisa. Contudo, queridos, precisamos entender que nós estamos tratando da palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus é para nós. Então, nós precisamos entender que aqui nós estamos olhando para leis de governo ainda. O Senhor está instruindo o seu povo, o povo que vai possuir a terra prometida. Eles já estão para que isso se torne uma realidade para eles ali. Então, Moisés está nesse seu segundo discurso
apresentando essas leis de governo, que seriam as leis pelas quais o povo se regeria dentro da terra prometida. Vamos lembrar aqui, queridos, que são leis que estão relacionadas ao cotidiano, leis que estão relacionadas àquelas coisas pequenas ali, do dia a dia do povo. E talvez seja uma deficiência nossa entendermos que o Senhor está interessado em cada aspecto de nossas vidas. Não é raro, outro dia eu conversava com um colega e, de certa forma, eu fiquei meio confortado, mas também um pouco desanimado. Eu vou explicar para os irmãos. É porque ele me disse, olha, eu tenho na igreja alguns pais que acham que criação de filhos é uma coisa onde o pastor não pode entrar, onde a igreja não deve interferir. Isso é uma coisa que é particular de cada um. E aí eu me alegrei porque eu pensei, isso não acontece só na minha igreja. E acontece, queridos, acontece. Mas ao mesmo tempo, queridos, dá-nos um desânimo de entendermos que as pessoas que se dizem crentes, muitas vezes acham que as coisas não se misturam. Nós temos lá no mundo secular, aquela máxima que diz assim, amizade, negócios à parte. Mas nós trazemos isso para a igreja também, e dizemos assim, olha, igreja é uma coisa, mas a minha vida secular é outra coisa. E há um divórcio entre aquilo que nós temos na igreja e aquilo que é a nossa vida secular. Mas quando nós olhamos para isso aqui, a lição talvez mais importante que precisamos aprender aqui é que o Senhor está interessado, Ele está preocupado e Ele controla cada aspecto da nossa vida. Nós não somos crentes só quando estamos na igreja. Nós não somos servos de Deus só quando estamos na igreja. Nós somos servos de Deus, somos crentes, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quanto tempo? Podemos dizer, a gente diz para sempre, verdade. Para sempre, porque é eterno. Mas durante o dia, quanto tempo nós somos? 24 horas. E mais alguns segundos, porque lembra aqueles ajustezinhos que tem lá no ano bissexto? Pois é. Então, queridos, o povo estava para entrar na terra. E Deus dá aqui leis de governo, leis sobre assuntos mínimos, mas que fazem parte do relacionamento do povo de Deus com Deus. Então vejamos, o verso de número 1 até o verso de número 3 vão se relacionar com a propriedade. Vejam aqui, se você notar que um boi ou uma ovelha, alguém tem uma outra versão aí, por favor, leia aí para mim esses 3 primeiros versos, aliás, os 4 primeiros versos.
Muito obrigado. A versão que o irmão Adair acabou de ler, eu não sei se os irmãos perceberam, mas há uma palavra diferente da versão que eu li aqui. A versão que eu tenho aqui diz assim: se você notar que um boi ou ovelha de seu compatriota, mas na versão dele é o seu irmão. E essa é a palavra mais adequada, irmão. Tem mais alguém que tem essa palavra aí na sua Bíblia aí? Muito bem. Porque o relacionamento aqui é aquele relacionamento que foi estabelecido por Deus. Não é simplesmente a questão de laços sanguíneos aqui. É uma questão de que esse povo pertence ao Senhor e de que eles formam no Senhor uma família. Uma família. Eu quero que os irmãos entendam que o propósito de Deus aqui é mostrar a este povo, e por conseguinte a nós também, mas nós precisamos entender primeiro o que era para aquele povo ali, estas palavras. Eles precisavam entender que havia uma interdependência entre eles, de que ninguém vivia isolado ou por sua própria conta. Ou seja, aqui há uma preocupação da parte de Deus, de que eu não viva a minha vida isolado do irmão, e se o irmão tem um problema, eu trabalhava numa empresa, e lá a gente tinha uma brincadeira assim, eu nunca fui muito de brincar não, mas a gente sempre está ali ouvindo os outros, né? E aí tinha um colega que todas as coisas, e era sempre, o problema é que eu sempre estava atendendo necessidades, né? E aí esse colega, ele sempre falava assim, cada um com seus problemas, né? Ou seja, cada um por si. Mas é claro, isso não era verdade. Ele falava isso para provocar, porque ele era um que estava sempre me procurando, sempre procurando a minha ajuda. Então, mas às vezes nós vivemos assim, como se cada um tivesse que resolver o seu próprio problema. E aí, o problema do outro, o problema do irmão Antônio não é problema meu. Isso é problema dele. Ele se vira. Irmãos, mas vejam aqui. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu irmão se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Digamos que o irmão argentino tem lá umas ovelhas lá, né? E aí uma ovelha se perdeu. Mas o irmão Josemir é vizinho do irmão argentino, e ele vê a ovelha passando, e ele sabe que é do irmão argentino, mas ele assim, mas cada um com seus problemas. Deixa ela embora, o irmão argentino que se vire para procurar essa ovelha aí. Os irmãos percebem o que Deus estava dizendo ao seu povo aqui? Não se omita. Depois, se este não for o seu vizinho, ou for alguém que você não conhece, ou seja, o caso agora é o irmão José Luiz, e ele mora longe, e ele nem conhece o irmão argentino. Mas a ovelha passou lá e ele não sabe de quem que é, mas ele faz a mesma coisa que o irmão Josemir. Não sei de quem que é, então não vou nem me preocupar, não vou nem me importar. Mas ele sabe que é alguém da igreja. A gente está trazendo já, mas aqui era alguém do povo. Então, se é alguém do povo, é irmão dele. Não interessa se ele conhecia, se ele tinha afinidade, se ele tinha amizade. Não, é alguém do povo, é irmão dele. Então, aquele problema é problema dele também. Será que nós, hoje, como igreja, nós vivemos assim, queridos?
Ou será que isso era uma característica do Senhor lá no passado de Israel, mas o Senhor mudou agora? Será que isso é possível? Não. Vejamos. Verso 3. Ainda no verso 2, o problema do irmão José Luiz é um pouquinho mais complicado, viu, irmão José Luiz? Porque como não se conhece, o irmão não conhece quem é o dono, então o irmão tem que guardar aquele animal, tem que tratar daquele animal e deixar à vista. Porque um dia, irmão, a gente está passando por lá, pela sua casa, e ele vê a ovelha, oh, minha ovelha! E ele vai lá, e o irmão vai ter que entregá-la, né? Então, vejam que há um custo envolvido nisso aqui. Porque aquela ovelha vai gerar despesa para o irmão José Luiz. Mas vejam que Deus não está preocupado com isso. Deus não dá uma indicação assim, olha, vai anotando tudo lá e apresenta a sua despesa lá para o... Não. A questão aqui é de uma interdependência. Vejamos ainda, verso 3. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder, e que você, o seu irmão, perder, e que você achar, você não pode se omitir. Os irmãos já perceberam que existe uma lei, ela vem em formato de uma espécie de dito popular, mas que diz assim, achado, os irmãos conhecem, né? Espero que não estejam fazendo assim, né? Espero que não estejam fazendo assim. E aí, às vezes, o irmão vem para a igreja, e quando ele lembra de trazer a Bíblia, que infelizmente está sendo um problema crônico, eu quero lembrar aos irmãos que o texto que aparece aqui, não é para o irmão não, é para quem está em casa. Tá? O irmão tem que trazer a sua Bíblia e acompanhar na sua Bíblia. Essa é a nossa obrigação. Mas, aí o irmão lembra de trazer a Bíblia, traz, mas ele esquece ela no banco. Mas aí, o Pedro está precisando de uma Bíblia. E aí ele vê a Bíblia do irmão e aí coça a mão, né? Opa. Aí dá uma olhadinha assim, não tem nome. O irmão esqueceu, não foi de levar a Bíblia para casa, esqueceu de colocar nome lá. Ele não vai levar para casa não, irmãos. Nem para casa do pastor. Mas a lei aqui é para mostrar que aquele problema é seu também. Que você não pode se omitir. E seja com qualquer coisa, mesmo que seja uma roupa ou qualquer outro objeto. Isso é um problema seu. Verso 4. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu irmão caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. Vejam. Continua a mesma questão. Esse problema é seu também. O animal não é seu, é do seu irmão. Mas a obrigação é sua, porque ele é seu irmão. Vamos ver alguma coisa aqui. Primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Nós temos aqui, isso aqui já tem séculos à frente daquilo que Moisés escreveu. E diz assim o texto, a partir do verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita,
dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. O que acontece nessa situação aqui, queridos? Qual que é o problema que nós temos aqui? Diante daquilo que nós acabamos de ler em Deuteronômio 22. Será que Quis não tinha vizinhos? Será que eles não viram as jumentas dele passando? Mas vejam aqui, verso 4. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa. E ninguém se tocou, ninguém foi sensibilizado para fazer o quê? Se importar com Quis, com o pai de Saul? Não. É verdade que não se importaram, em primeiro lugar, com a lei do Senhor, com aquilo que o Senhor havia dado ao povo. Continuando, queridos. Verso 5. Aqui é um caso bastante complicado. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Nossas versões tendem a suavizar aquilo que está lá no original. A questão aqui não creio que tem algumas irmãs hoje que estão vestidas de calça comprida. A Naila está aqui na frente, tá? Muito bem. Não é essa questão de se pode usar calça ou não, isso não é o problema aqui. O problema aqui é uma coisa que nós conhecemos como travesti. Esse é o problema. Por isso, a expressão aqui é abominável, é abominação ao Senhor. Uma das estratégias mais bem-sucedidas de Satanás é colocar na nossa cabeça, é vender a ideia, especialmente para os nossos jovens, para a nossa juventude, de que algumas coisas que nós vimos hoje são bem modernas, e de que alguns pensamentos, de que alguns conceitos são ultrapassados, são conceitos que ficaram lá no século passado. Veja bem, meu querido, minha querida, 35 séculos, não é do século passado que nós estamos falando, 35 séculos atrás, nos cultos pagãos, naqueles cultos que eram prestados aos deuses, aqueles deuses que as nações daquele tempo tinham, travestis faziam parte daqueles cultos. E você se achando ultramoderno, pensa assim,
Isso aí é coisa lá, esse negócio de travesti, essa coisa de não se importar com a questão aí de gênero, isso aí é coisa que não cabe mais no século 21. Eu vou te falar uma coisa. Você quer ser moderno? Quer ser uma pessoa que está na vanguarda? Não procura piercing, não procura tatuagem, não procura travestir-se. Porque todas estas coisas, lá no tempo de Moisés, 35 séculos atrás, já existiam. Ou seja, você está conseguindo ser mais antiquado, ser mais ultrapassado que aqueles que viveram no século XVIII. Você quer ser da vanguarda? Segue aqui o padrão estabelecido, que é o padrão daquilo que ainda não temos no mundo. Isso é ser da vanguarda. Isso é ser moderno. Este é o padrão que o mundo ainda não conhece. É o padrão dos céus. É o padrão de uma sociedade perfeita que ainda não conhecemos. Mas nós compramos a ideia satânica de que algumas coisas são bem modernas. Aí a gente olha lá para Salomão e ele diz assim: não há nada novo debaixo do sol. Tudo o que é, já foi. Já foi. Quão modernos nós somos quando seguimos o padrão do mundo? Quão descolados nós somos? Não, queridos. Não somos. Vejamos ainda. Esses dois versos são muito interessantes, versos 6 e verso 7. Se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Entre os judeus, havia uma expressão, eles diziam o seguinte: este é o menor de todos os mandamentos. É o que eles diziam a respeito destes dois versos aqui. Este é o menor de todos os mandamentos. Porque é um mandamento que vai se referir a passarinhos. E a gente vai lembrar de uma coisa lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. E aí ele vai falar para os seus discípulos, ele diz assim: vocês estão vendo as aves dos céus? Elas não semeiam, elas não lavram a terra, mas falta alimento para elas? Não.
Deus cuida de cada uma delas. Também ele diz assim: não se vendem 2 pardais por um ceitil? Mas é Deus que cuida dessas pequenas aves. Mas vocês valem mais. Talvez você não tenha entendido ainda a importância desse mandamento aqui. Mesmo se referindo a coisas tão pequenas, veja o final aqui. Para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Sabe o que Deus está fazendo aqui, queridos? Está dando a importância aqui a esse mandamento que foi dada ao quinto mandamento lá no Decálogo. O primeiro mandamento com promessa. Toda a vida pertence ao Senhor. E toda a vida é importante ao Senhor. Talvez a gente não entenda muito bem, quando em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve lá que toda a criação geme, esperando a redenção de quem? De quem? Dos filhos de Deus. Toda a criação ficou comprometida por causa de quem? Por causa de quem? Do pecado. Do pecado. A gente brinca. A gente não leva a sério. A gente não considera realmente quão é pesado para o Senhor o pecado. A gente acha que é algo trivial, algo sem importância, porque a gente está olhando com os nossos olhos e não com os olhos do Senhor. Verso 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Vejam, se as aves eram importantes, o que temos a dizer a respeito da vida humana? Verso 9. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Aqui há nesses versos aqui, 9, 10 e 11, há uma coisa que está sendo contemplada aqui pelo Senhor. É a questão da mistura. Israel vai ser chamado lá no livro de Isaías, vai ser chamado de a vinha. É claro, Israel é chamado de a figueira. Mas esta vinha não poderia ser contaminada com outro tipo de semente. Isso comprometeria a fertilidade
da vinha. Então, a ideia aqui nesses versos 9, 10 e 11 é a questão de não se misturar as coisas. E isso vai fechar no verso 12 com uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas vamos então ver cada uma dessas aqui. Em primeiro lugar, queridos, quando o Senhor Jesus, lá em João 15, ele vai falar de si, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Mas ele não termina aí. Ele fala alguma coisa a respeito da gente também ali. Fala ou não fala? O que nós somos nesta videira? Os ramos. Nós fazemos, meus queridos, vamos entender isso. Fazemos uma unidade com o Senhor Jesus. Se nós estamos contemplando aqui estas leis que vão mostrar a nossa interdependência, se somos dependentes uns dos outros, se o problema da irmã Camila é o meu problema, precisamos entender que nós formamos uma unidade em primeiro lugar, com Cristo. Com Cristo. Então veja, agora há um nível a mais aqui. Porque quando eu tomo uma atitude, digamos que eu vá para uma situação, ou me coloque em uma situação que seja vexatória para a igreja, para o meu irmão, para a minha irmã. Esta é a palavra de Paulo, escrevendo aos Coríntios. Eu estou levando junto comigo Cristo. Eu não estou me colocando numa situação vexatória apenas porque eu sou uma pessoa independente, mas se eu estou ligado na videira que é Cristo, e esta união é indissolúvel, não pode ser desfeita, então Cristo está ali sendo vilipendiado comigo. É isso que Paulo vai trazer lá. Cristo está sendo exposto à vergonha comigo. Paulo vai falar da prostituição. E ele diz assim: aquele que se deita com uma prostituta está fazendo o que com Cristo? Cristo está com ele ou não? Ou ele se separou de Cristo naquele momento? Quando você está ali numa situação e que acha que não tem nada a ver aquela situação, pense nisso. Lembre-se disso. Cristo está ali com você. E a igreja toda com você também. Você não é uma pessoa isolada. Nós dependemos uns dos outros. E estamos ligados por Cristo, que é a videira, uns aos outros. Você não passa vergonha sozinho, meu querido, minha querida. Cristo está com você.
Vejamos. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Deixa eu ver aqui. Só posso perguntar aqueles que são mais novos, né? O irmão Antônio, eu já sei que ele já tem essa experiência lá na terra dele, lá de trabalhar com animal lá, de colocar. Manda aí também, manda aí. Manda aí. Estava tentando preservar o irmão. Falei que é só os mais novos, manda aí. Já se denunciou, né? Mas qual que é a ideia aqui, queridos? Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Aí eu tomo o jugo de Cristo, mas eu coloco do meu lado aquele que não é de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. A partir do verso de número 14. A orientação do Espírito Santo de Deus é: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu quero que você preste atenção nessa expressão aqui: habitarei e andarei entre eles. Para que lugar, ou para que situação você tem levado o Senhor? Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos voltar aqui para o texto. Que Moisés continua. O verso 11 ele diz assim: não vista a roupa feita de pano de lã e linho misturados. A ideia aqui é a seguinte: pano de lã e de linho. Hoje a gente quase não vê mais aquelas roupas de lã, porque Belo Horizonte quase não faz frio mais, né? Mas quando a gente fala da roupa de lã, a gente lembra de quê? Frio. Linho, para nós aqui, a gente tem tecidos mais leves. Mas para o israelita lá, aqui é roupa de frio e roupa de calor. E aí Moisés está dizendo assim: não misture. Não, é Deus que está dizendo.
Não misture as coisas. Será que Deus estava preocupado se o israelita ia sentir muito calor no verão ou muito frio no inverno? Será que era essa a preocupação? Não. Há uma lição aqui. Aquela lição lá do Gênesis, capítulo 1, que está sendo apresentada aqui desde o verso de número 5. Quando está aqui, olha, a mulher não deve usar roupa de homem, ou seja, a mulher não vai ser homem e o homem não vai ser mulher. Não vão se travestir. Aquela coisa que nós começamos a ver lá nas Escrituras Sagradas, lá no Gênesis, capítulo 1. A primeira coisa que as Escrituras Sagradas nos apresentam é que Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. Ele ajunta o que é igual, separa o que é diferente, cria cada um conforme a sua própria espécie, e se há um caos, se há uma confusão, essa confusão existe por causa do pecado. Mas o padrão de Deus não mudou. Não mudou. Ele continua sendo o Deus perfeito, que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Aí, verso 12 diz assim: coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Alguém pode perguntar assim: é uma questão de moda? Deus está ditando a moda para o seu povo ali? Não. Mateus capítulo de número 23, verso de número 5. Vamos ler verso de número 2 em diante para a gente entender. Diz assim, Jesus falando às multidões: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Vamos ler de novo aqui, queridos. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Isso é importante. Às vezes a gente não observa isso aqui. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Agora, tem um mas. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. O que Jesus está dizendo a respeito desses homens aqui, escribas e fariseus? O mesmo sentido que Moisés deu ali, às franjas. O sentido das franjas era muito bem entendido pelos escribas e fariseus. Eles não estavam inventando isso aqui. Eles entendiam perfeitamente o significado daquilo ali na lei. Era um sinal de como
Começa com santidade. Santidade do povo de Deus. Uma indicação clara de que aquele povo era o povo que fora separado. Separado. Por isso, essas leis tinham por propósito mostrar que esse povo não deveria fazer o quê? Misturar-se com as outras nações da terra, porque era um santo ao Senhor. Qual era o problema dos escribas? Jesus vai resumir numa palavra. Hã? Como? Hipocrisia. Hipocrisia. Porque a santidade deles era externa, aparente. Aparente. Nós conhecemos igrejas onde as pessoas, no sol do Rio de Janeiro, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de pegar um verão lá no Rio de Janeiro, mas calor de 40 graus lá é bobagem. E aí a gente vê aquelas pessoas com a manga aqui, as mulheres com o vestido arrastando no chão, os homens muitas vezes de paletó. E aí a gente vê a realidade. Quando alguns pastores desta mesma igreja estão pedindo até ouro nas prefeituras. Uma santidade aparente, mas o coração está muito longe disso. Tive a infelicidade de conhecer já bem mais de um, que na sua casa não podia ter televisão. Mas eu conheci os pastores dessas pessoas. E na casa deles tinha. São como esses escribas e fariseus. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nem 8, nem 80, queridos. Tão somente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nem aquém, nem além. Mas o respeito pela palavra de Deus que precisamos ter. Somos um povo diferente. E precisamos viver como um povo diferente. O mesmo padrão que a Bíblia nos apresenta do Senhor em Gênesis capítulo 1, continua sendo e será para todo sempre. É aquele que ajunta o que é igual e separa o que é diferente. E nós somos diferentes. Precisamos estar juntos como iguais, dependentes uns dos outros, mas separados daquilo que não faz parte da nossa realidade.
Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino. Cantemos o hino 390, Nada Falta.